Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês, hoje do C-Audio Yumi. Vamos começar com o unboxing dele, ele vem nessa caixa, né, bem bonito aqui. Dentro dele, basicamente, deixa eu abrir ele aqui, ele vem os fones que eles vêm apresentados nesse local, vem essa case de transporte, que é bem legal, uma case de metal, que ela é só de encaixar, então eu acho que se ela fosse pelo menos de rosca seria melhor. Porque ela não cairia, por exemplo, não abriria dentro da mochila, por exemplo, quando você for transportar ele. Mas é uma case bem bonita, bem segura, toda de ferro, então depois que ele estiver bem encaixado aqui, ele fica bem interessante. Vem também essa parte dos adesivos, e vem esse par de ponteiras. Par de ponteiras não, na verdade ele vem um conjunto de ponteiras bem grande, bem legal. Ele vem tanto na parte de ponteiras de espuma, quanto na parte de ponteiras de silicone. Então é bem interessante, a parte vem bem completo mesmo, não tem que reclamar. Ele vem também essa parte de esses 4 bocais aqui para trocar. Então dá para você também fazer a substituição dos bocais se você precisar dele. O fone em si, vou colocar aqui de lado. O fone em si, ele é bem bonito, ele vem com esse cabo trançado de 4 vias. Então ele é bem interessante, terminação 3,5mm, então para ligar no celular ou no computador direto. Então não embola muito, um cabo muito bom, bem gostoso mesmo esse cabo aqui, acho que ele é bem interessante. No case, no corpo mesmo dele, é todo de acrílico, ele tem um faceplate bem bonito aqui na parte de um verde escrito C-Audio Yumi aqui. E ele vem toda a parte aqui transparente, então você consegue ver os drivers lá dentro. Então é bem interessante essa parte. Na composição dele, ele vem com um driver dinâmico e 2 armaduras balanceadas. Essa é a composição desse fone. Até na própria caixa, é interessante, eu acho muito legal isso de quando vem, que eles trazem o gráfico de resposta aqui do fone. Então isso é bem interessante, que já dá para ter uma ideia de mais ou menos como que esse fone é. Então só para vocês terem uma ideia, acho que está bem claro, mas ele tem uma presença boa na parte dos graves ali, então ele tem um pouco dos graves bem focado na parte dos subgraves mesmo. Ele tem os médios bem para frente e os agudos ali não tanto para frente, ele é um pouco mais recuado, é bem pouca coisa, mas ainda ele está numa posição bem legal. Bom, em questão do fit dele, na parte de encaixe, na parte de conforto e isolamento, ele encaixa muito bem, eu acho que de todos que eu experimentei até hoje, ele é o melhor. Ele é até melhor do que o T-Audio T3 Plus, que eu tô com ele também aqui para avaliar. Então ele ficou bem legal, ele fica bem encaixado, essa parte que encaixa muito bem aqui na parte da orelha, então ele fica muito confortável na orelha, no ouvido ali, que você consegue passar bastante tempo. E na parte de isolamento, ele também tem um isolamento bom, gostei bastante, não me incomodou em nenhum momento, não é aquele isolamento total, que às vezes chega a dar um pouco de desespero ali, mas acho que ele ficou assim no ponto ideal mesmo ali na parte de questão de conforto e isolamento. Bom, no geral, então, falando um pouco sobre o som já, ele tem ali, então, a parte dos graves um pouco mais levantados, principalmente na parte de subgraves. Na parte dos médios graves, ali ele já é bem recuado, então ele dá uma recuada boa ali. E isso dá umas diferenças um pouco ali na parte do som que eu vou estar mostrando um pouco para vocês. Eu acho que, no geral, pelo valor desse fone, que é mais ou menos na casa dos R$900, ele tem uma certa concorrência que ele vai concorrer com players ali muito grandes, então é meio complexo essa parte dele, mas ao mesmo tempo esse fone ele tem uma questão de naturalidade muito legal, então ele não vai ser para qualquer um, e ao mesmo tempo ele ainda é complexo falar que se eu indico ele ou não para alguém, justamente por isso, ele é muito natural e ao mesmo tempo ele tem os graves bem colocados, a parte dos médios bem para frente. Bom, eu vou passar um pouquinho para vocês por cada um deles e talvez fique um pouco mais claro. Na parte dos graves, então, como eu disse, ele tem um foco muito grande ali na parte dos subgraves, então ele é muito bem feito, os graves são rápidos e detalhados, então é muito legal nessa parte que ele tem foco. A questão é que quando você ouve músicas modernas ou músicas eletrônicas, parece que ele falta um pouco. Então, o que acontece? Normalmente, nesses estilos de música, você começa a aumentar mais o volume para você conseguir ouvir melhor o grave. Só que nesse momento, os agudos deles, ou os médios deles, como eles são já mais para frente, ele acaba ficando muito exagerado. Então ele acaba incomodando um pouco nesse sentido. Mas no geral, os graves eles são muito bem feitos, muito bem legais mesmo ali. E ele tem uma parte de detalhamento e velocidade bem interessantes também. Tá? Entrando na parte dos médios. A parte dos médios dele, então, eles são bem colocados, são bem para frente. Qual que é a parte que o grande problema disso? Por exemplo, boa parte das músicas, quando a gente é voltado para vozes, fica muito boa. Então a parte de acústico também fica muito legal. Então, dependendo do estilo de música que você ouve, por exemplo, um jazz, um blues, fica sensacional.
Qual que é o grande problema? Quando você tem os médios muito para frente, às vezes se você tem tipo, vou ouvir rock, que é muita guitarra, muito médio, ele fica muito jogado para frente muito rápido, isso acaba incomodando. Chega uma hora que ele fica meio fatigante, dá aquela cansada. Então, essa parte eu acho que esse fone ele vai ser muito bom para alguns tipos específicos de música. Mas, por exemplo, para rock eu já não recomendaria ele, porque eu acho que ele vai ficar muito cansativo. Então, na parte dos agudos, o que acontece? Os agudos ele tem uma presença legal, só que ainda assim acho que ele falta um pouco. Ele falta um brilho maior ali para deixar um pouco a música mais presente e tudo mais. Só que uma coisa que eu acho que ficaria muito mais interessante nele se esse agudo fosse um pouco mais para frente, mas para ser utilizado também na parte de detalhamento. Então eu acho que pelo valor desse fone, falta um pouco de detalhamento nele. Não é que ele é mais musical, mas ao mesmo tempo falta detalhamento, falta precisão de divisões ali em relação aos instrumentos e tudo mais. Eu acho que se tivesse um pouco mais de agudo, ele ficaria um pouco mais brilhante, só que ao mesmo tempo daria mais essa questão de arejamento ali entre os instrumentos. Eu acho que isso deixaria o fone perfeito. Até também acho que, se não me engano, o Clinical, que também ele faz review de fone, ele ajudou a fazer uma parceria com a C Audio e eles fizeram o Yumi Midnight. E esse Yumi que ele fez, ele resolveu essas partes desses problemas. O que ele fez? Ele aumentou um pouco mais essa questão dos agudos, justamente para dar um pouco mais essa parte de detalhamento para o fone. Então eu acho que ele fez essa correção ali justamente nesses pontos que ele ficava faltando para um fone desse preço. Beleza, vamos lá agora para a parte de conclusão. Ele é um fone muito natural, é um fone muito gostoso de se ouvir, só que depende do estilo de música que você ouve. Então assim, música acústica, jazz, blues, eu acho que fica muito legal. Música eletrônica não vai ficar tão legal. A parte de rock, metal, ele vai ficar com os médios muito para frente, as guitarras muito para frente, então vai ficar muito cansativo. Então eu acho que esse é um fone que, pra mim, pelo estilo de música que eu ouço, que é a parte de jazz, blues e tudo mais, ele ficou perfeito. Ele ficou, tipo, acho que da minha coleção, um dos melhores fones que eu tenho em relação ao tipo de música que eu ouço. Só que ao mesmo tempo ele não é um all-rounder que vai conseguir ouvir qualquer tipo de música. Então assim, ele é muito natural, as vozes ficam muito naturais, parece que você está ouvindo realmente ali de frente para a pessoa, ela cantando para você. Só que alguns pontos ali acho que vai incomodar para algumas pessoas. Então eu acho que eu só indicaria esse fone se já você está mais tempo no hobby, ou se o estilo de música que você ouve, ele vai ser mais voltado para o jazz, para o acústico e ali para o blues. Eu acho que esses ficaria bem interessante com esse fone. Pessoal, é a perguntinha. Se vocês quiserem ver mais vídeos, segue a gente, que a gente vai estar postando aí pra vocês. Valeu e até a próxima.